Na semana passada, nós vimos aqui sobre a universalidade da lei de Deus. A lei de Deus foi dada a todos os homens e não apenas ao povo de Israel no Monte Sinai. É inescapável, todos os homens têm conhecimento da lei de Deus, seja o judeu que recebeu pelas tábuas de pedra no Monte Sinai, seja pelo homem mais isolado desse mundo que a recebeu inscrita no seu coração. Foi isso que nós vimos na semana passada. Hoje eu quero convidar você para que nós possamos continuar no texto de Romanos e vermos qual é a relação dos judeus com a lei de Deus. Você está na TV Viva a Promessa e este é o programa Evangelho em Foco. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Kennedy Matos e nós estamos aqui em uma jornada pela carta de Paulo aos Romanos. Essa carta que é uma preciosidade tão carregada do Evangelho, tão carregada de um peso teológico extraordinário. Então nós estamos acompanhando. Se você está chegando aqui agora, eu já quero pedir a você para que se inscreva no canal, para que você compartilhe também este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e que você, se você está chegando agora, entre na nossa playlist Evangelho em Foco e volte algumas semanas para que você possa entender do que é que nós estamos tratando aqui. Porque pode ser que você não consiga acompanhar ainda porque você está chegando no meio do caminho, tá bom? Então fica a dica aí. Mas pegue a sua Bíblia, meu irmão, pegue a sua Bíblia e nós vamos continuar. Hoje, Romanos capítulo 2, verso 17 ao verso 24, é o texto que nós vamos estar analisando hoje. Porque na semana passada, como eu disse, Paulo falou que a lei foi dada a todos os homens. E todos os homens são julgados baseados na lei que receberam da parte de Deus. O texto que nós analisamos na semana passada, Paulo vai dizer que os homens se encontram em estado de condenação. E eles se encontram em estado de condenação exatamente por causa da lei que aponta o seu pecado, aponta o seu distanciamento de Deus. Mas qual era a relação dos judeus com a lei de Deus? Como é que eles se viam a partir da lei de Deus? Porque quando nós compreendemos a lei de Deus, nós nos sentimos pecadores. A lei aponta os nossos erros, os nossos defeitos. A lei diz, você é mentiroso, você mentiu. A lei diz, você é adúltero, você adulterou. A lei diz, você é desobediente aos seus pais. Então, a lei aponta o nosso pecado, ela aponta o nosso erro. Mas qual era a relação do judeu com a lei de Deus? Veja que se você tiver a relação errada com a lei de Deus, isso pode trazer problemas sérios, principalmente para o testemunho do nome de Deus. É o que nós vamos estar vendo aqui hoje. Tem muita gente, por exemplo, que carrega sobre si o nome de cristão, mas vive como se não existisse leis e fundamentos e princípios estabelecidos por Deus. E quando ela vive assim, o que nós temos é um mau testemunho. E Deus, ele é blasfemado, o seu nome é ridicularizado entre os povos por causa desse mau testemunho. Então eu quero pedir a você para acompanhar comigo Romanos capítulo 2, verso 17 ao 24. Diz assim o texto bíblico: se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Você que está persuadido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outro, não ensina a ti mesmo? Tu que prega que não se deve furtar, furtas? Você que diz que não se deve cometer adultério, comete? Abomina os ídolos e rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então o apóstolo Paulo agora está se voltando para os judeus lá da igreja de Roma. Ele está voltando agora para o grupo de cristãos que havia vindo do judaísmo e que tinha essa relação
com a lei de Deus. Ele está voltando-se agora para o povo que havia recebido a lei escrita. Semana passada nós falamos que Deus revela a sua lei a todos os homens. Aqueles que não ouviram através do Evangelho receberam a lei escrita no coração. Mas os judeus haviam recebido a lei escrita em tábuas de pedra. Deus havia dado entregue a Moisés lá no Monte Sinai. Então o apóstolo Paulo vira agora para essas pessoas que conheciam a lei através da revelação e diz: você que tem por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Paulo está falando aqui do judeu. Você que tem por sobrenome judeu. Eles se orgulhavam de ser chamados de judeus. Benjamim, o judeu. Então, eles se orgulhavam de ser o povo da aliança. Eles se orgulhavam de ser o povo da circuncisão. Eles se orgulhavam de ser chamados de filhos da promessa, filhos de Abraão. Jesus, em seus embates, sempre lida com expressões assim: nós somos filhos de Abraão, nós somos judeus, puro sangue. Então, Paulo está falando para esse povo, vocês que têm por sobrenome judeus, o judeu, vocês que repousam na lei, vocês que encontram na lei o repouso, vocês que descansam na lei, vocês que dizem, nós temos a lei de Deus, os homens não têm, os gentios estão perdidos, eles não receberam a lei de Deus, nós somos especiais, nós repousamos na lei, nós descansamos na lei. Paulo diz, vocês que se gloriam em Deus. O gloriar-se aqui em Deus é vocês que se gabam em Deus. Não é um gloriar-se de sentido positivo, é um gloriar-se no sentido pejorativo. Vocês que se gabam de que conhecem o único Deus verdadeiro. É com vocês que eu estou falando. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero falar com vocês, vocês que têm por sobrenome judeu, vocês que descansam na lei de Deus, vocês que se gabam do próprio Deus. É com vocês que eu quero falar. E aí ele continua dizendo no verso 18, vocês que conhecem a vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei. O judeu, eles olhavam para a vida e faziam exatamente isso, eles conheciam a vontade de Deus. Agora, isso é importante, irmãos, tudo isso aqui é verdade, o judeu realmente conhecia a vontade de Deus. Os judeus tinham sim a capacidade de aprovar ou reprovar as coisas excelentes, no sentido de que eles podiam olhar para a vida e a partir do conhecimento da vontade de Deus que eles haviam recebido ao longo da revelação progressiva de Deus, eles podiam olhar e dizer, isso está certo, isso está errado. Eles tinham essa capacidade porque eles haviam recebido informações apuradas. Óbvio que o conhecimento da vontade de Deus do judeu não pode ser comparado ao conhecimento da vontade de Deus dada aos povos que nunca tinham sido alcançados. Aqueles tinham a lei e os conceitos e os princípios fundamentais da lei de Deus escritos no coração, mas não de forma detalhada. O judeu havia recebido de forma detalhada. Eles haviam recebido de forma criteriosa, então eles tinham a condição de aprovar ou reprovar as coisas, as circunstâncias. Então Paulo está dizendo assim, vocês que foram instruídos na lei de Deus, vocês que foram educados na lei. A lei foi, vocês que sentaram lá na escola bíblica, vocês que estudaram a vontade de Deus, vocês que aprenderam sobre a lei de Deus. Vocês que estão persuadidos, vocês que estão convencidos de que são guias de cegos. Os judeus olhavam para eles mesmos e diziam, o resto do mundo é tudo cego, ninguém enxerga nada. Está todo mundo tateando nessa vida, procurando o sentido, o significado das coisas, mas nós somos aqueles que vamos guiar o mundo. Nós somos aqueles que guiamos esses cegos. Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o que é certo, o que é errado, o que é direito. Nós somos o padrão. E eles realmente receberam condições para isso.
Eles realmente receberam a lei de Deus para serem guias mesmo de gente que estava perdida. Isso é um fato importante. Paulo aqui está usando desse argumento para fazer duas coisas. Está dizendo como eles se viam, e Paulo também está afirmando o que realmente eles receberam. Agora, obviamente, o recebimento do conhecimento da vontade de Deus não é para que ninguém se gabe, não é para que alguém seja arrogante, petulante. Não, de jeito nenhum. Mas Paulo está afirmando, vocês se veem como guias de cego, e eles realmente receberam conhecimento, a verdade de Deus, a lei de Deus, para conduzir, sim, gente que estava cega nesse mundo. Eles estão persuadidos. Paulo diz, vocês que estão persuadidos, vocês que estão convencidos de que vocês são guias de cegos, guias dos cegos. Vocês que estão convencidos, persuadidos de que são luz dos que se encontram em trevas. Os judeus estavam convencidos de que eles eram a luz dos que se encontram em trevas. E é interessante porque Jesus, no seu Sermão do Monte, vai virar para os seus discípulos e vai dizer, vós sois a luz do mundo. Mas, obviamente, Jesus está falando que os discípulos dele eram a luz do mundo, seriam a luz do mundo, ou melhor, são a luz do mundo, a partir do encontro da própria luz que é Cristo. Não a partir do fato de que era simplesmente cristão. Eles se consideram a luz do mundo aqui porque, olha, a gente precisa voltar lá para o início do nosso texto de hoje, porque eles simplesmente se consideravam judeus. Os outros povos estavam em trevas. Apenas os judeus eram a luz em meio àqueles que estavam em trevas. A confiança deles não estava fundamentada na própria pessoa de Deus, mas na arrogância própria, na jactância, como Paulo vai dizer no capítulo 3. Eles se vangloriavam, eles diziam que eram a luz do mundo, a luz daqueles que estavam em trevas, porque eles eram judeus e tinham recebido a lei de Deus. Como se ninguém mais tivesse recebido a lei de Deus. O que nós já mostramos aqui na semana passada é que não é verdade. Paulo continua dizendo sobre eles, vocês que estão persuadidos, que estão convencidos de que são instrutores de ignorantes. O resto do mundo é tudo ignorante e vocês se acham os instrutores dos ignorantes. Vocês se acham aqueles que instruem os que não têm conhecimento. Vocês que estão persuadidos, vocês que estão convencidos de que são mestres de crianças. Os judeus consideravam todos os outros povos meninos, crianças. Aliás, essa ideia de considerar-se mestre de crianças é extremamente ofensiva aqui. Porque no tempo de Jesus, as crianças não tinham acesso aos mestres. Só alguns privilegiados. Lembra do episódio em que crianças são levadas para Jesus orar por elas e as abençoar, e os próprios discípulos de Jesus estavam impedindo o acesso dessas crianças a Jesus? É porque naquele tempo mulheres e crianças, eles não tinham acesso à educação, aos mestres em Israel. Então quando Paulo diz assim, olha, vocês que estão convencidos de que são mestres de crianças, Paulo na verdade está dizendo que eles, esse é um sentido pejorativo, porque no fim eles desprezavam os outros povos, a ponto de achar que os outros povos não podiam receber conhecimento da verdade de Deus por eles. Eles desprezavam os outros povos como se os outros povos não pudessem ter direito, acesso ao conhecimento da revelação de Deus através deles. E aí, Paulo continua dizendo, vocês que têm na lei a forma da sabedoria,
e da verdade. O que era a sabedoria e o que era a verdade para a filosofia grega? O que era a sabedoria e a verdade para os outros povos? Para o judeu, a lei de Deus era a sabedoria e a lei de Deus era a verdade. Então Paulo diz, vocês que têm na lei de Deus a própria essência da sabedoria, tudo que está fora da lei é ignorância. Vocês que têm na forma da lei a verdade estabelecida, tudo fora da lei não é verdade. Você não encontra a verdade fora da lei. Vocês que lidam assim. E aqui, de novo, um outro ponto importante. Isso é verdade. A lei de Deus revela o caráter de Deus. A lei de Deus traz consigo a sabedoria de Deus. A lei de Deus revela, sim, a verdade. Então, Paulo não está desprezando a relação, o modo como eles tratavam a lei, o modo como eles honravam a lei de Deus. Vocês têm na lei a forma da sabedoria. A lei é o fundamento de todo o saber para vocês. A lei é o fundamento de toda a verdade. Agora, a questão aqui, meu irmão, a questão aqui não é essa. Esse não é o problema. O problema vem agora. O problema é que era como que os judeus lidavam com a lei de Deus. Primeiro eles lidavam com a lei como se somente eles tivessem recebido a lei de Deus. Como se Deus não tivesse revelado ela a mais ninguém. Como se eles fossem a última Coca-Cola do deserto. Eles lidavam e usavam a lei para serem arrogantes, para serem prepotentes. Eles lidavam com a lei como se a lei fosse uma posse do judeu e não a lei pertencesse ao próprio Deus. Tanto é que eles manipulavam essa lei de Deus, eles distorciam a lei de Deus, eles contorciam a lei de Deus. Aliás, esses são os embates de Jesus com muitos deles. Eles distorcem a lei, porque eles se apropriaram da lei e não se colocaram debaixo dela. Eles se apropriaram da lei e corromperam a própria lei de Deus. Lá sim, na lei tinha a forma da sabedoria, o princípio da verdade, os fundamentos da verdade estão lá estabelecidos. Mas a questão é o que vem agora. Verso 21. Olha como que uma coisa é você ter a lei. Deixa eu repetir para você o que nós vimos na semana passada. Na semana passada, no verso 13, Paulo diz assim, olha, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Vocês conhecem a lei, Paulo está dizendo. Vocês têm por sobrenome judeu, vocês descansam na lei, vocês se gloriam em Deus, se gabam de Deus, vocês estão persuadidos de que vocês são luz, guia de cegos, vocês estão convencidos de que vocês são luz dos que se encontram em trevas, vocês estão convencidos de que vocês são instrutores de ignorantes, mestres de crianças, vocês têm na lei a forma da sabedoria e da verdade, vocês conhecem a lei, vocês ouvem a lei, mas a questão é que vem no verso 21. Você, Paulo pergunta, você, pois, que ensina ao outro a lei, não ensina a ti mesmo? Você que ensina ao outro, mas não ensina a você mesmo? Como é que funciona isso? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Você que prega que não se deve roubar, você rouba? Como funciona isso? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Perceba que eles tinham uma relação de conhecimento da lei, mas eles não tinham uma relação de obediência à lei de Deus, de submissão à lei de Deus. Eles tinham uma relação de saber, de conhecer a lei de Deus,
mas eles não tinham uma relação prática da lei de Deus. Eles conheciam a lei, mas viviam como se essa lei não se aplicasse a eles. Esse é o ponto. Presta atenção aqui. Eles conheciam a lei, se colocavam numa posição de mestres, educadores, instrutores da lei, mas eles se colocavam acima dela. A lei valia para os outros. Eles diziam: você não pode matar, você não pode roubar, você é um assassino porque você matou, você é um idólatra porque você adora os ídolos. A lei diz que idolatria é pecado e pecado e Deus fica irado contra o pecado. Você não pode fazer isso. Você não pode adulterar. Você não pode desejar a mulher do próximo. Você não pode desejar o marido da outra. Mas eles desejavam. E quando alguém fala assim: mas e você? Ele dizia: não, eu sou judeu. Eu sou judeu. É o próximo argumento que nós vamos ver semana que vem. Eles dizem assim: mas eu estou acima dessa posição, porque eu sou circuncidado. Eu estou num outro nível de espiritualidade. Mas você não. Os gentios não. Todos os outros povos estão condenados porque a lei diz assim, 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 assim. E Paulo vira para eles e diz: mas espera aí. Você está fazendo isso, você está certo, você está apontando o que a lei diz, é isso mesmo. Mas por que você não aponta para você mesmo? Por que você não aplica essa lei a você mesmo? Por que essa lei ela não alcança você? Por que você se coloca acima dela? É isso que ele está questionando. Você diz que não se deve cometer adultério. Olha, o discurso está certo. Não cometa adultério. A lei diz: não adulterarás. Mas você adultera. Você é adúltero. Por quê? Porque eles tinham essa posição. Vocês abominam os ídolos, Paulo diz. Vocês abominam os ídolos, vocês têm nojo dos ídolos. Vocês dizem: esse povo idólatra é tudo terrível, é tudo idólatra. Estão tudo condenado porque Deus odeia a idolatria. E é verdade, Deus odeia a idolatria. Mas eles roubavam os ídolos dos templos. Então, esse era o tipo de relação que eles tinham com a lei. E essa relação se torna pecaminosa. Você está entendendo, meu irmão, que quando a gente diz aqui que a lei não salva, não significa que você pode desobedecer à lei de Deus? A lei não salva porque a Bíblia diz que a lei não salva, ela é impotente para isso, só Jesus salva. Então quer dizer que eu não preciso observar a lei. Não observa e você vai cair aqui. Porque, afinal de contas, você, como cristão, é obrigado a dizer que a lei é santa, justa e boa, e você precisa aplicar o que a lei diz, você precisa ensinar o que a lei diz. Uma pergunta é: você está vivendo o que a lei diz? Precisa viver. Porque não é o fato de que ela... Olha, presta atenção, ela não me salva, mas viver como se ela não existisse ou a desobedecendo, sem piedade, sem arrependimento, sem esforço para viver em santidade, em comunhão com Deus, isso é colocá-lo debaixo da lei que o condena. Nós não podemos viver de discurso, nós precisamos viver de prática. Esse era o problema dos judeus aqui. E olha o resultado disso, verso 23, Paulo diz assim: tu que te glorias na lei, que se gaba na lei. Glorias aqui vocês que se gabam na lei, vocês que se gloriam na lei. Desonras a Deus pela transgressão da lei? Como é que funciona esse negócio? Vocês dão glória a Deus pela lei. Aleluias, pela lei de Deus. A lei é santa, justa e perfeita. Mas vocês não percebem que vocês estão desonrando a Deus quando vocês desobedecem, transgridem a mesma lei na qual vocês se gloriam? É isso que Paulo está dizendo. E aí vem a consequência mais trágica disso, que é o verso 24, Paulo diz: pois como está escrito, bem diz as Escrituras, como se Paulo estivesse dizendo, bem diz as Escrituras, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Meu irmão, como é que tem sido a sua relação com a verdade de Deus? Você tem dado bom testemunho? Ou você tem pregado uma coisa e vivido outra? Como tem sido o seu testemunho diante
da sociedade? Será que você tem ensinado algo e tem praticado outra coisa? Não venha usar o argumento de que você é salvo pela graça e que porque você é salvo pela graça, então você não precisa mais da lei de Deus, você não precisa observar os princípios e valores que Deus estabeleceu. Isso é pecado. O judeu vivia assim. Só que o judeu não usava a palavra graça, ele usava a palavra circuncisão. Ele dizia, nós somos circuncidados, nós podemos viver do jeito que a gente quiser, graças a Deus está tudo certo. No fim, Deus não condenará um filho de Abraão. Era isso que eles pensavam. Hoje as pessoas pensam a mesma coisa, só que elas usam a palavra graça. Não, eu sou salvo pela graça. Está tudo certo. Mas não pode mentir, hein? Mas mente. Não pode adulterar, hein? Mas vive adulterando. Pornografia é pecado, hein? Mas vive na pornografia. Prostituição é pecado, hein? Mas vive inflamando no seu namoro. Nós não podemos. Nós fomos salvos para uma vida de justiça. Nós fomos salvos para uma vida de coerência. Nós somos salvos para uma vida que faz sentido em Cristo Jesus. Você tem lidado com isso, tem encontrado dificuldade no seu testemunho, você tem pregado uma coisa e tem vivido outra, eu gostaria de orar por você. Orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai Santo, eu apresento a Ti, ó Deus, a vida do meu irmão e apresento a Ti a minha vida, Senhor. Eu não posso escapar dessa palavra. Eu estou aqui pregando a Sua palavra. Ai de mim, Deus, se eu for encontrado vivendo diferente daquilo que prego. Tem misericórdia, ó Deus, da minha vida. Tem misericórdia, ó Deus, da vida do meu irmão, da minha irmã. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida onde aquilo que nós pregamos, ensinamos, seja, meu Deus, confirmado pelo nosso dia a dia. Senhor, tem misericórdia de nós. E já, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Pois verdadeiramente a Tua palavra tem razão. Tua lei aponta para pecados que nos pertencem, que são nossos. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós, que possamos viver para a Sua glória, para o Seu louvor. Nós Te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, quero desafiar você para que você possa continuar nos acompanhando nessa série sobre Romanos. Essa mensagem edificou a sua vida? Essa mensagem abençoou o seu coração? Então quero desafiar você a compartilhar ela. Nos ajude. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal. Mande lá no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Manda lá, marca a gente que a gente reposta juntamente com você. Tá bom? Quero desafiar você também a ser um parceiro desse projeto. Um projeto muito importante. Nós queremos contar com você sendo um amigo da missão. Se você for lá no seu aplicativo do seu banco e no Pix, você pode apontar para esse QR Code que você vai ser direcionado ali para a sua oferta. Ou então você também entra aí, sou@amigodamissão.org, essa é a nossa chave Pix. Abençoe esse projeto em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, espero você aqui na próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos falar na próxima semana sobre, finalizando o capítulo 2, do verso 25 ao verso 29, nós vamos falar sobre o verdadeiro cristão. Quem é o verdadeiro cristão? É isso que a gente vai ver na próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus. Então, até lá.